Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje vamos estudar a palavra de Deus a partir da metade do versículo 6 até o versículo 13. Os irmãos já estão vendo aí a projeção. O tema da mensagem nessa noite é Enviados por Jesus. Nós vamos olhar para esse texto e reconhecer nesse texto para que Jesus enviou seus discípulos e para que também Ele nos envia hoje. Nós somos enviados para quê? Então vamos mais uma vez orar, e após a oração faremos a leitura do texto e a exposição do mesmo. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Santo Deus, Pai de amor, muito bom, Pai, estarmos aqui com o Senhor. Muito bom estarmos aqui com nossos irmãos e irmãs em Cristo. E lhe suplicamos, ó Deus, que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, que agora que ela há de ser lida, há de ser exposta, que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações conforme necessitamos, para o louvor da Sua glória, Pai. E que sejamos uma igreja aguerrida, uma igreja corajosa, uma igreja intrépida, uma igreja, ó Deus amado, que jamais tire os olhos de Cristo e anuncie com veemência o Teu santo e poderoso Evangelho, para o Evangelho da salvação. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Marcos 6, metade dele, até o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. E chamando assim os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: Onde quer que entrardes numa casa, ficai ali até partir do lugar. E se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Não temos como olhar para esse texto e ficarmos inertes. Não temos como olharmos para esse texto e reconhecermos que a todos nós foi confiada uma missão. Somos todos nós testemunhas de Cristo que conhecemos o Evangelho, enviados para cumprirmos uma tarefa. E aí, quando consideramos esse fato, o que Deus faz com a vida daquele que crê em Jesus? O que Deus faz com a vida daquele que confessa os seus pecados e recebe a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador? O que Deus quer com a sua vida? Como Deus quer usá-lo no seu dia a dia? A pergunta que lhe faço é: para que o Senhor te envia? Qual é a sua missão de vida? Qual o propósito que o Senhor tem através da sua vida, no seu dia a dia, em seu cotidiano? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto e pensarmos acerca dessas questões que são extremamente claras, fundamentais, e nenhum de nós estamos excluídos dessa missão. E o que eu quero que você entenda nessa noite, quando olhamos para esse texto, é que Jesus, Ele nos envia para cumprirmos o mesmo ministério público que Ele realizou. O que eu quero que você entenda nessa noite e volte para casa, se você já confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você crê em Jesus Cristo, se você nasceu de novo, que você entenda o seguinte: Jesus me envia todos os dias para cumprir o mesmo ministério público que Ele realizou. Irmãos, o quanto que isso é sério, o quanto que João Marcos, ao escrever aos crentes que estavam na cidade de Roma no primeiro século, queria que eles compreendessem essa verdade. Primeiramente, olhando para o texto, voltemos nossos olhos, reconheçamos que do versículo 6 até o versículo 11,
aqui nós temos João Marcos nos mostrando que Jesus, ele envia os 12, dando-lhes poder e orientando-lhes para cumprir a sua missão. Quando nós pensamos no propósito da nossa vida, para que eu existo, para que Jesus me envia no dia a dia, nós precisamos reconhecer e entender como Jesus agiu com os seus primeiros discípulos. Ficamos muitas vezes aquém daquilo para qual Deus nos chamou. Deixamos muitas vezes de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E não somos os instrumentos que podemos ser nas mãos de Deus, porque nós não compreendemos aquilo que a Bíblia diz. Nós não compreendemos como Jesus usou os seus primeiros discípulos. Olhemos, reconheçamos aquilo que a palavra de Deus diz. É muito importante, irmãos, perceber que no primeiro versículo, versículo 6, olha na sua Bíblia. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, fazendo o quê? Ensinando. Fazendo o quê? Ensinando. A igreja já está muito clara, ao longo dessa exposição bíblica, desse evangelho, os irmãos têm reconhecido todos os domingos o ministério público de Jesus. E quando Jesus Cristo, lá no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, inicia o seu ministério, o primeiro ministério público de Jesus é fazer o quê? É ensinar. Ele ensina. E Marcos, quando nos mostra Jesus Cristo ensinando, Marcos registra que as pessoas ficavam como? Admiradas. Elas ficavam perplexas. Como que esse homem ensina com uma autoridade que é desconhecida? Nós nunca vimos nenhum líder religioso, nenhum líder da sinagoga, nenhum mestre da lei ensinando como esse Jesus. As primeiras testemunhas de Cristo ficavam abismadas diante da autoridade de Jesus ao ensinar a palavra de Deus. Mas sabemos sim que o ministério público de Jesus, ele não só limitou-se ao ensino, mas o ensino é o foco, é o primordial, é o fundamental, é aquilo que é inegociável, é aquilo que nós não podemos abrir mão. Jesus Cristo priorizou o ensino da palavra de Deus. Ele é o próprio Logos encarnado, Ele é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus falando com a criatura. E lembremos que quando Deus criou os céus e a terra, como que Ele criou? Por meio da sua palavra. Jesus, Ele é a palavra. Ele ensina a palavra. As pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus. O pastor Neymar, aqui há pouco, quando falava da escola da família, trouxe uma notícia da JUS, não foi da JUS, né, pastor? Acerca do que ocorre nos Estados Unidos quanto aos furtos de Bíblias. As pessoas necessitam da palavra de Deus. Quando nós olhamos esse texto, reconhecemos que Jesus, ele continua cumprindo o seu ministério público. E a ênfase do ministério público de Jesus é exatamente essa: pregar a palavra, o Evangelho. E é isso que João Marcos quer nos mostrar. É muito interessante perceber isso, irmãos. Há um propósito do autor. Continuamente o ensino está sendo realizado, o ensino está sendo ministrado. Mas agora, após dizer que Jesus ele sai da onde? Ele sai da onde? Ele estava onde no domingo passado? Só no domingo passado, né? Só no domingo passado. Ele estava onde? Ele estava em Nazaré. E o que aconteceu em Nazaré? Rejeitaram Jesus em Nazaré. Jesus ficou deprimido? Ficou lamentando, lamuriando? Não, ao contrário, mostrou o juízo de Deus contra os nazarenos, mas ele prossegue focado no chamado para o qual o Pai o dera a missão na qual ele tinha, e essa missão compreendia o ensino da palavra. E a partir do versículo 7, olha, há uma mudança no texto. Versículo 7, olha na sua Bíblia. E chamando assim os 12,
começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. O que Jesus faz agora? Ele vai, ele prossegue, ele avança, ele chama os 12. É muito interessante observarmos isso, irmãos, como que Jesus, ele desenvolve, como que Jesus Cristo vai trabalhando na vida dos seus primeiros discípulos. Primeiramente, lá no capítulo 1, versículo 16 a 20, nós já pregamos sobre isso. A primeira atitude que Jesus tem para com seus discípulos é chamá-los, a um chamado. O chamado de Cristo Jesus é irresistível. Aqueles primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram tudo quanto estavam fazendo para seguir a Jesus. Como Jesus Cristo age na sua vida? Primeiramente, Ele te chama para a salvação. Primeiramente, Ele lhe mostra que você precisa arrepender seus pecados, crer nele e segui-lo. Um chamado. Você nunca, preste atenção nisso, conseguirá cumprir a missão de Jesus. Essa missão que hoje nós estamos expondo aqui, se primeiramente você ouviu o chamado de Deus. Que chamado é esse? Da morte para a vida, da condenação para a salvação, de uma vida de escravidão aos pecados a uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Então, primeiramente, Marcos 1, 16 a 20, Marcos chama os seus discípulos. Ele começa o seu ministério público chamando os discípulos. Capítulo 3, de 13 a 19, ele os comissiona. Ele identifica quem são os 12 discípulos. Aqueles a qual ele começaria o seu colegiado apostólico. Então, após chamá-los, após comissioná-los como apóstolos, agora Jesus Cristo está fazendo o que no capítulo 6? Enviando. Jesus envia os 12. E aí, irmãos, algo muito importante. Quando ele envia, como que Jesus envia? Em trio? Em quarteto? Em? 2. Duplas. Por que ele não envia individualmente? Porque para cumprirmos o chamado de Deus, precisamos estar unidos ao corpo de Cristo. Não fazemos sozinhos. Não existe carreira solo na igreja de Cristo. Não existe estrelismo na igreja de Cristo. O que Jesus Cristo faz quando envia em dupla, aqui é um princípio de multiplicação. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que está proporcionando o maior número possível de duplas que haveriam de evangelizar e anunciar as boas novas do reino, mas Jesus Cristo aqui, ele maximiza o máximo possível aquele grupo. Não era somente agora Jesus que cumpriria o ministério público, mas seria juntamente com ele mais 6 duplas. Multiplicação. E aqueles que iriam, não iriam sozinhos, nem iriam num número muito grande, mas um número suficiente para garantir que eles teriam o quê? Companheirismo e proteção. Todos nós que realizamos o ministério que Deus confiou em nossas vidas, nós não podemos fazer isso sozinhos. Sempre precisamos ter no mínimo uma pessoa ao nosso lado, que será companheiro e vai nos proteger. Haverá uma relação de mutualidade, uma relação de proteção mútua, de companheirismo, uma relação em que haverá o encorajamento mútuo, o fortalecimento mútuo, o cumprimento dessa missão. Então, quando nós pensamos em enviados por Jesus, reconhecendo aquilo que os textos nos mostram nessa noite, é que Jesus te envia, Ele nos envia para quê? Para fazermos testemunhas, não de forma individual, mas de uma forma como corpo de Cristo. E aí, queridos irmãos, é muito interessante observar, porque aqui, exatamente no versículo 7, quando Marcos registra o envio, ele vai falar o que Jesus dá aos discípulos. O que Jesus deu aos discípulos? Deu-lhes autoridade, deu-lhes poder. Sobre o quê? Sobre espíritos impuros. O que nós temos que entender é que a batalha que a igreja de Jesus Cristo enfrenta não é contra carne e sangue, já disse o apóstolo Paulo,
Mas a batalha que a igreja enfrenta é contra principados e potestades que operam neste mundo. O que nós temos que entender é que a nossa guerra ela é espiritual. O que nós temos que entender é que a nossa batalha é contra as forças das trevas. Há um confronto de poder quando a igreja de Jesus se levanta para fazer discípulos. Amados irmãos, há 2 semanas retomamos o treinamento em evangelismo pessoal. Observem, à medida que a igreja se levanta para preparar, para evangelizar, para testemunhar, está preparada, Satanás ele começa a se levantar, ele começa a criar situações para prejudicar, para refazer com que a igreja pare, estagne, recue. Mas aí precisamos nos trazer à memória aquilo que Jesus Cristo disse aos discípulos, especialmente no contexto quando Pedro reconhece que ele é o Cristo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não conseguem resistir ao avanço da igreja de Cristo Jesus. As portas do inferno não conseguem prevalecer sobre a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Cristo ela opera debaixo da autoridade de Jesus e é no poder do Espírito Santo de Deus que ela avança. É isso que precisamos entender. Nós temos uma missão dada por Deus. O Senhor Jesus confiou a nós uma tarefa, e a tarefa que Ele nos deu é pregarmos o Evangelho, é fazermos novos discípulos, e assim o faremos, debaixo da sua autoridade e no poder do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita pela força dos nossos braços, a obra de Deus não é feita pela nossa capacidade intelectual ou estratégias que em si mesmos se fundamentam e ignoram a verdade da palavra. João Marcos, ele quer mostrar que os discípulos de Jesus, aqueles 12 apóstolos, estavam sendo enviados, e esse envio não era um envio desguarnecido, não era um envio desprotegido, mas eles eram enviados debaixo da autoridade, da proteção, do senhorio, do Deus Emanuel. Amados irmãos, como que precisamos reconhecer isso? Como precisamos reconhecer para que Jesus ele nos envia? E aí então João Marcos ele continua. Vejamos o versículo 8 a 11. O que diz aí? Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: aonde quer que entrardes numa casa, ficai até partir do lugar, e se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali sacudir o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Agora o versículo 8 até o versículo 11, o que nós temos aqui? Jesus Cristo, quando envia os seus discípulos, Ele envia de uma forma que eles compreendessem exatamente o que Jesus queria. Jesus, portanto, aqui no versículo 8 a 11, Ele ensina sobre a forma que seus discípulos precisavam agir em qualquer circunstância, como eles deveriam agir, como eles iriam cumprir a missão, como eles seriam realmente ali testemunhas de tudo quanto eles já presenciaram. Meus queridos irmãos, vivemos tempos em que queremos reinventar. Vivemos tempo em que, para muitos, a palavra de Deus tornou-se antiquada. Vivemos tempo em que as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. Vivemos tempo em que as pessoas buscam igrejas que afagam o ego, pregam a prosperidade, uma mensagem extremamente humanista, antropocêntrica. Vivemos tempo em que as pessoas querem ouvir de um triunfalismo absoluto, vão triunfar na vida financeira, vão triunfar na vida amorosa, vão triunfar em tudo quanto é posto em suas mãos. O Evangelho que não é o bíblico.
O Evangelho de Cristo Jesus não ensina esse triunfalismo mundano. Ele não ensina esse triunfalismo materialista. Mas o Evangelho de Cristo Jesus nos mostra o triunfo diante ao pecado, o triunfo diante à morte, o triunfo diante a certeza de que Deus nos salvou, nos resgatou quando não merecíamos. O que nós precisamos como igreja compreender é que para cumprirmos a missão que Jesus confiou a cada um de nós, não é tentarmos reinventarmos, não é tentarmos tornar a igreja uma boate, tornarmos a igreja um local de entretenimento às pessoas, tornar a igreja um centro de capacitação, de uma espiritualidade extremamente humanista, hedonista. Não! Mas o que nós temos aqui é Jesus Cristo ensinando, versículo 8 a 9. Olha o versículo 8 a 9. O que Jesus está ensinando? Observe o texto. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem. O que Jesus está fazendo, irmãos? Como aí? Jesus está enviando seus discípulos para irem a outros povoados e cidades. No boletim, eu coloquei o texto paralelo no Evangelho de Mateus. Jesus aqui nesse momento está enviando os seus discípulos a irem à casa de Israel, não ir ainda aos gentios. Primeiro ele anuncia a mensagem aos judeus, mostrando que o reino chegou. É o mesmo princípio do apóstolo Paulo na plantação de igreja, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Jesus faz isso aqui, Paulo imita Jesus. Jesus Cristo aqui está mandando os seus discípulos a irem às comunidades judaicas, anunciando que o reino chegou. E aí então, é uma viagem. Por exemplo, estou aqui convocando os irmãos a irmos a Cândido Mota. Há um custo. Quanto custa a viagem para irmos a Cândido Mota numa van? R$27, ok? R$30. Há um custo. Há um custo para essa viagem dos discípulos. Mas o que Jesus fala? Não levem nada para viagem, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem duas túnicas. O que Jesus Cristo quer aqui ensiná-los, isso serve para nós hoje também, é que Jesus deseja que os seus discípulos aprendam a confiar na provisão de Deus. Os discípulos, enquanto testemunhas de Cristo, enquanto proclamadores do Evangelho, precisavam compreender que a obra de Deus não é segundo o dinheiro que temos no banco. A obra de Deus não é segundo aquilo que temos como disponibilidade do caixa. A obra de Deus não é feita com aquilo que conseguimos adquirir com o nosso suor, mas a obra de Deus ela é feita mediante a provisão desse Deus. E aqui a redundância que é provedor em todos os momentos da vida daqueles que são obedientes, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que estão prontos a renunciar à sua vida e cumprir aquilo que ele designou. O que Jesus Cristo está fazendo aqui, meus amados irmãos, é ensinar os discípulos: olha, vocês vão levar aquilo que é estritamente necessário. O que Jesus Cristo aqui está mostrando é que eles deveriam ir na dependência de Deus para suprir as suas necessidades. E nesse momento em que eles haveriam de ir, e aqui um costume daquela época, quando chegavam pessoas viajantes, judeus, eles recebiam em suas casas. Isso aqui é comum nesse período. A questão da hospitalidade, eram hospedados. Então, o que Deus está mostrando? Que Deus haveria de providenciar. E também providenciaria, não somente, mas também providenciaria por meio daqueles a quem o Evangelho seria anunciado. Aqueles que seriam receptores, aqueles que haveriam de hospedar os discípulos, proveriam aquilo que os discípulos necessitassem. Percebem a beleza e a grandeza? Mostrando como Deus provê, como Deus age. Deus queria que seus discípulos compreendessem que
Eles não tinham que fazer a obra confiando que eles tinham em caixa, mas tinham que fazer a obra confiando naquilo que Deus proveria. E à medida que testemunhasse, à medida que o Evangelho fosse pregado, os recursos naturalmente viriam por aqueles que foram alcançados. E aí então, nós temos algo muito importante a compreender, porque nessa dupla ênfase, o que Jesus quer mostrar? E aqui, irmãos, algo muito sério, grave nos dias de hoje. Vivemos dias em que as pessoas tratam a igreja como um negócio. Vivemos dias em que pastores são mercenários. Vivemos dias em que as pessoas lidam com as coisas de Deus como meio de lucro. Que isso seja anátema. Nós precisamos compreender que o ministério que Deus nos confiou não visa lucro. Não há fins econômicos. E muitas pessoas estão iniciando igreja, fazendo trabalhos, porque querem arrancar dinheiro do povo. Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas das vezes eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque existe uma caricatura de pastor, que o pastor é o quê? Pilantra. Qual é a caricatura do pastor no mundo, irmãos? Pilantra. Pilantra. Aquele que usurpa, aquele que usa da boa fé dos crédulos. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos irmãos. E não somente isso, a questão do lucro, mas Jesus Cristo está mostrando aqui que os discípulos não deveriam cumprir a missão buscando o engrandecimento pessoal. Mas qual é o objetivo dos discípulos? Servir e glorificar a Deus. Eles foram enviados para servir, e tudo quanto aquilo que eles haveriam de realizar a Deus seria glorificado. E a compreensão disso é fundamental, porque nós estamos falando do envio dos discípulos. Estamos falando que hoje também, como discípulos de Jesus, nós somos enviados para que em nosso dia a dia anunciemos, preguemos o Evangelho da salvação. E aí, algo muito interessante no versículo 10, olha o versículo 10. O que Jesus está falando, irmãos? Leia aí. Irmãos, estão vendo? Aonde quer que entrares numa casa, ficai nela até partir do lugar. Olha que interessante. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês irão sem dinheiro. O objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo não é fazer lucro, o objetivo não é vocês serem engrandecidos. O objetivo é que vocês sirvam, que vocês anunciem, e vocês irão, e vocês serão hospedados para aqueles que vão ser alcançados. Mas aí Jesus traz um princípio muito legal. Jesus ensina os seus discípulos a adequar-se ao nível econômico das pessoas. Jesus aqui está ensinando que seus discípulos, à medida que estivessem na cidade, uma família fosse alcançada, cresça em Cristo Jesus. Aquela família é uma família simples, humilde. E aí então, está hospedado naquela casa recebeu. E nesse testemunho outros vão sendo alcançados. Uma família mais rica foi alcançada. Jesus está falando: vocês não têm que deixar o mais humilde para ir para o mais rico. Porque se vocês fizerem isso, vocês estarão envergonhando o Evangelho. Vocês irão manchar o Evangelho. Permaneçam naqueles que são mais humildes. E irmãos, como é importante reconhecermos isso, porque o objetivo da missão era conduzir as pessoas a Cristo e não a desfrutarem do conforto. Os discípulos não estavam sendo enviados para férias, eles não estavam sendo enviados para um resort, eles não estavam sendo enviados com essa finalidade, mas sim de anunciar o Evangelho. E esse envio não poderia se constituir em ofensa
àqueles que eram mais humildes. Meus amados irmãos, como precisamos estar atentos a isso? Como precisamos compreender que, como igreja, primeira igreja batista em Pompeia, duas coisas fundamentais são colocadas. Nós temos inúmeros desafios e necessidades como igreja local. Uma série de melhorias, uma série de investimentos. Eu tenho falado com algumas pessoas da diretoria da igreja. O que nós fazemos hoje para a nossa congregação em Cândido Mota é pouquíssimo. Como igreja, vamos melhorar a nossa parceria missionária. O recurso que mandamos, ele é um recurso importante, que ajuda, mas é muito pouco. Precisamos investir mais no sustento daquela obra. Precisamos trabalhar numa série de adequações desse prédio, por uma questão da boa reputação da igreja na cidade de Pompeia. Uma série de melhorias estruturais que demandam custos altos. Nós não queremos ter problema com nossos vizinhos. Nós estamos fazendo uma série de ações evangelísticas em nossa cidade, e tudo isso tem um custo. Se nós formos esperar ter dinheiro em caixa para fazer tudo o que precisamos, sabe quando vamos fazer? Nunca. Os irmãos receberam, aqueles que são membros da igreja, no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, deseja participar, quem é congregado também pode, só falar para os líderes da igreja, diáconos que eles colocam. Eu mandei uma carta aberta a todos os membros da igreja, tratando exatamente acerca dessa questão dos dízimos. Nós não somos uma igreja que ensina a doutrina pecaminosa, o ensino de hoje em dia, que é de barganha com Deus. Os irmãos nunca viram aqui desse púlpito. Eu sou pastor dos irmãos há 10 anos. Nós temos ensinado, sim, que a dedicação, a entrega do nosso dízimo é fruto do reconhecimento da graça salvadora, é fruto de um coração adorador que ama a Deus, que reconhece a provisão de Deus, e nós o fazemos não por constrangimento, não por coerção, não por intimidação, mas o fazemos porque reconhecemos que a nós foi dado a missão, a tarefa, o dever de sustentar o trabalho, o ministério que a igreja realiza. É isso que Jesus está mostrando aqui. Meus amados irmãos, precisamos crer na provisão de Deus, precisamos nos adequar ao nível das pessoas, precisamos saber tratar aqueles que são mais simples, mais humildes, em termos econômicos, em termos culturais, e também sabemos tratar aqueles que economicamente estão mais providos. Na igreja de Deus não existe classes. Na igreja de Deus não existe pobre, classe média, classe baixa, classe média, classe alta, são todos iguais. Diante de Deus, aquele que é dizimista de um salário mínimo e aquele que é dizimista de 30 salários mínimos, 50 salários mínimos, é a mesma coisa. Nós não temos aquela igreja que dá o maior dízimo ou dá o menor dízimo. O que Jesus Cristo está ensinando é que os discípulos precisavam confiar na provisão de Deus, confiar em que Deus providenciaria e o faria por meio daqueles que haveriam de hospedá-los. E da mesma forma hoje, a nós, Deus tem nos dado um trabalho, e por meio do nosso trabalho sustentamos o ministério que a igreja realiza. Isso é muito importante. E aí então Jesus Cristo continua. Primeiro ele ensina que eles precisavam o quê? Comigo? Confiar na provisão de Deus. Segundo, Jesus ensina o que eles precisavam? Adequar-se ao nível das pessoas. E terceiro, o que Jesus está ensinando? Olha o versículo 11. Observou? O que Jesus Cristo está ensinando no versículo 11? Jesus ele diz: e se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair de lá sacudir o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra
eles. O que Jesus está ensinando, irmãos? Ele está ensinando os discípulos a lidarem com a rejeição. E aqui é algo muito importante para nós, porque sabemos que uma igreja que se propõe, uma igreja que está determinada em cumprir a vontade de Deus, em ser fiel ao Evangelho de Cristo Jesus, em anunciar o Evangelho da cruz, em conclamar pecadores ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus, ela precisa saber lidar com a rejeição. Não seremos uma igreja que será aclamada, ovacionada. Não seremos uma igreja da moda. Não seremos uma igreja que atrairá pessoas a indistintos eventos, mas seremos uma igreja que, à medida que proclamarmos o Evangelho da graça, o Senhor trará aqueles que Ele separou, o Senhor trará aqueles que Ele elegeu, o Senhor trará aqueles que foram alcançados pela graça. Precisamos, amados irmãos, entender que não podemos negociar o Evangelho para sermos aceitos pelas pessoas. Há muitos pastores preocupados com dinheiro, preocupados com o crescimento numérico de suas igrejas, têm negociado a doutrina. Conversei ontem com um pastor amigo meu de Recife. Os irmãos sabem que eu tenho amigos pastores em vários estados. E esse pastor amigo meu, ele me conta acerca da crise que a igreja que ele pastoreia está atravessando. E de outro pastor amigo lá no norte, da crise que a sua igreja também está atravessando. E outro amigo, da mesma forma. O que estamos constatando nos nossos dias é que Satanás ele está usando falsas igrejas e falsos evangelhos para enfraquecer as igrejas sérias. As igrejas que estão ensinando a doutrina bíblica com seriedade estão gemendo. As igrejas que não estão negociando a doutrina, que não estão negociando a palavra, estão perdendo pessoas que estão sendo atraídas a eventos, a modismos eclesiológicos que negociam a confissão de pecados, arrependimento de pecados e uma vida de santidade diante de Deus. Não é só conosco que isso está acontecendo. Amados irmãos, o que os discípulos precisavam compreender é que eles seriam sim rejeitados. Embora anunciasse que o reino de Deus chegou, embora aquele público a qual eles se direcionavam também eram os judeus, mas esses não reconheceriam. E aí então Jesus Cristo é muito duro. E aí é outra questão que hoje não está em moda. Quando fala-se Jesus, pensa em Jesus, o quê? Já viu? Acho que é um Jesus maconheiro, né? Ou aquele Jesus rico, paz e amor, não é? Já viu isso? Muitas pessoas têm essa imagem de Jesus. Olha o que Jesus fala. E se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudir o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. O que é isso, irmãos? Isso aqui era uma prática judaica, de que quando eles iam num lugar gentios, eles sacudiam os pés, porque aquele lugar era o quê? Impuro. O que Jesus está mostrando é que os discípulos iriam aos judeus anunciar que o reino chegou, mas muitos judeus haveriam de negar, e os discípulos deveriam fazer o mesmo. E os judeus que vissem isso saberiam que é juízo de Deus. O juízo de Deus virá. O que Jesus queria que os seus discípulos soubessem lidar com a rejeição, mas que entendessem que aqueles que rejeitarem sofrerão o juízo eterno. Amados irmãos, Jesus envia a cada um de nós a que testemunhemos do seu Evangelho, a que proclamemos o plano de salvação, a que façamos novos discípulos. Será que estamos realmente comprometidos com isso? Será que estamos realmente entendendo qual é a missão da igreja? Será que estamos realmente entendendo para que Deus nos salvou? Será que estamos realmente entendendo para que fomos chamados? Lembra que eu falei que aqui o texto nos mostra o envio, mas antes do envio há o quê? O comissionamento. E antes do comissionamento há o quê? O
chamado. O problema é que muitas pessoas que estão dentro da igreja não foram chamadas ainda. Não entenderam ainda o que é o Evangelho. E pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas, querem trabalhar, querem servir, mas sem antes serem salvas. Sem antes entenderem que nosso comprometimento é com a mensagem da cruz. Aí, irmãos, olhemos para o texto. Nós temos o versículo 12 até o versículo 13. Versículo 12 até o versículo 13, nós temos agora Jesus tratando, aliás, João Marcos nos mostrando o que os 12 fizeram. Leamos o 12 e 13. Então, eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Jesus enviou. E o que eles fizeram? Eles foram. É tão bonito isso, né? É tão gostoso ver quando uma pessoa verdadeiramente convertida cai a ficha e entende o que é o Evangelho de Deus. Quando consegue entender por que estão aqui, para que vieram aqui e para que são enviados quando saem lá fora. Nós temos aqui os 12, eles vão e eles cumprem a missão ao jeito que eles querem, como eles bem entendem, reinventando a roda, querendo colocar coisas mais atrativas. É isso que eles fizeram, irmãos. Eles vão e cumprem a missão semelhantemente, de forma semelhante ao ministério que o próprio Senhor Jesus realizou. Que fantástico! É muito legal olhar isso, porque quando nós olhamos para esse Evangelho, e os irmãos que estão acompanhando a exposição do Evangelho de Marcos, vamos reconhecendo que os discípulos vão ficando admirados, vão ficando assim, estarrecidos, eles ficam perplexos, eles começam a olhar Jesus ensinando o que Jesus faz, Jesus curando, Jesus perdoando pecados, Jesus declarando que a pessoa tem vida eterna, que tem perdão de pecados. Eles veem Jesus Cristo mandando o mar revolto da Galileia se aquietar. Eles ficam, uau, quem é esse cara? Eles veem Jesus Cristo expulsando um homem que tem mais de 5.000 demônios. E diante de tudo isso, agora como enviados, agora são eles os portadores. São eles que darão continuidade ao ministério de Jesus. São eles que irão para o campo. São eles que serão Cristo ali representado. E os discípulos agora vão. Eles não vão moribundos, eles não vão reclamando, eles não vão cabisbaixo, eles não vão duvidando, mas eles vão, porque sabem a razão, o motivo para o qual o seu Senhor os chamou, os comissionou e os enviou. Eles vão, versículo 12, todos eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Irmãos, preste atenção nisso. Os 12 vão e conclamam o povo ao arrependimento. Eu já tenho dito isso aqui. O foco primordial de Jesus Cristo em seu ministério público é o ensino, é a pregação do Evangelho. Jesus Cristo dedicou quase cerca de 3 anos de sua vida ensinando a palavra, pregando dia e de noite. E aqui nós temos agora os próprios discípulos de Jesus Cristo pregando ao povo. O que eles pregam ao povo? O reino de Deus chegou, vocês agora vão ficar ricos. O reino de Deus chegou, os seus problemas acabaram. O reino de Deus chegou, agora você vai ter uma vida amorosa feliz. O reino de Deus chegou, agora vai dar tudo certo em sua vida. Você é o centro de Deus, é isso? Essa babuzeira? Essa leseira dos nossos dias? Mas os apóstolos vão. E o que eles falam, irmãos? Arrependam-se. Arrependam-se.
conclamam, chamam o povo judeu ao arrependimento, a reconhecerem que eram pecadores, que eram indignos, incapazes de salvar a si mesmos, incapazes de cumprir a lei, que eles precisavam do Messias, eles precisavam se arrepender e crer em Cristo. Amados irmãos e amada igreja, nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos ter essa ação que ela é inegociável no cumprimento de nossa missão. E aqui eu quero trazer uma palavra a toda a igreja. Não adianta nada, preste atenção no que eu vou dizer, não adianta nada uma pessoa chegar à nossa igreja e fazer um curso da família, qualquer curso. Não adianta nada a pessoa chegar em nossa igreja e fazer o curso de Homem ao Máximo, fazer o curso de mulher única, fazer o curso de casais, fazer o curso de educação de filhos. Não adianta nada a nossa igreja ser uma instituição promotora de cursos, pelos cursos em si mesmo. A nossa igreja tem que ser uma agência de Deus que conclama pecadores ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus. A nossa igreja tem que falar em alto e bom som: você precisa arrepender dos seus pecados, meu querido. Não é cumprindo o rito de mulher, não é cumprindo o rito de homem, não é fazendo isso ou fazendo aquilo que a sua vida vai ser transformada. Você precisa morrer com Cristo Jesus. Você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não vai ser o curso do meu máximo, não vai ser o curso de mulher única, não vai ser o curso de educação de filhos, não vai ser o curso de Bíblia, no sentido dos profetas. Vai ser a mensagem, a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para ser uma instituição que promova cursos pelos cursos em si. Sem o novo nascimento, amados irmãos, sem a regeneração, é tudo inócuo. Sem o novo nascimento, é tudo sem valor. Não adianta nada uma pessoa passar pelo currículo da hombridade, fez os 2 cursos, bonito, legal, vai lá, recebe uma medalha, vai lá, recebe uma espada. É errado isso? Não. E ela nasceu de novo. O que adianta? Vai chegar diante de Deus, por que você não entrou no céu, meu filho? Meu filho não, porque eu não sei nem filho, né? Mas por que eu vou deixar você entrar no céu? Ah, porque eu fiz todos os cursos do currículo da hombridade. Olha, eu ganhei uma espada. Olha, eu tenho uma medalha. Olha, eu fui um bom marido. Olha, eu fui uma boa esposa. Olha, eu fui todos os domingos da igreja. Olha, eu era dizimista. Olha, eu procurei ser a pessoa correta. Meus irmãos, há muitas pessoas que vão para o inferno, que são religiosos, batistas, vão para o inferno porque não nasceram de novo. Entendam o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, amados irmãos, é que a nossa motivação como primeira igreja batista em Pompeia, a minha motivação como pastor desta igreja, a motivação do pastor Nicolau Roseli como diretor da Escola da Família, a motivação de cada professor da Escola da Família, deve ser quando ela convida uma pessoa. Ela não convida a pessoa não para o curso, mas para o encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Amém. Os nossos relacionamentos com as pessoas que não creem, o nosso foco não deve ser outra coisa senão Jesus Cristo. A pessoa não precisa fazer um curso para ser salva, ela precisa ser exposta ao Evangelho da salvação. Ela precisa ser confrontada com o seu pecado e apresentado a ela o plano de salvação. Porque é isso que vai salvar. Porque estamos promovendo a igreja, treinamento e evangelismo pessoal. Por quê, irmãos? Porque essa é a nossa missão. É isso que interessa. É essa que é a principal tarefa que nos é dada. A nossa motivação deve ser aquela de realmente, no nosso modo de vida, na pregação que fazemos, atrairmos as pessoas a Cristo Jesus. Agora entenda o que eu vou dizer. Eu não estou menosprezando nenhum curso que oferecemos como igreja. Se oferecemos porque acreditamos que eles são válidos. Mas há muita diferença quando uma pessoa é regenerada, nasceu de novo e agora ela é exposta com um novo padrão de vida do Evangelho.
Nós não queremos formar religiosos. Nós não queremos formar crente cabeção. Nós queremos fazer discípulos de Jesus Cristo. Nós queremos ser uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus. As pessoas, elas sim farão curso de mulher única, sim farão homem ao máximo, sim farão aquilo que a igreja oferecer, mas porque elas compreenderam que sem novo nascimento nada vai resolver. Tudo é pela força do braço, irmãos, tudo é pela obra, se não for sem novo nascimento, e não vai surtir efeito permanente, vai ser transitório. Então a nossa motivação deve ser que aquela pessoa, ela de fato, de verdade, venha nascer de novo. Essa tem que ser a preocupação. Eu tenho dito isso nas reuniões da Escola da Família já há alguns anos. Quando nós olhamos nos cursos, quais têm sido os resultados de conversão? Porque se não está havendo conversão, nós só estamos simplesmente passando conteúdo, e qualquer um pode fazer isso. O nosso foco aqui, como primeira igreja batista em Pompeia, é proclamarmos o Evangelho, vemos pecadores se arrependendo e crendo em Jesus Cristo e seguindo a Jesus Cristo. Nós não queremos ser uma igreja cheia de religiosos que acham que pela força do braço conseguirão as coisas. Amados irmãos, nenhuma pessoa entrará no céu, nenhuma pessoa vai ser salva porque fez um curso da nossa igreja. Agora, qualquer pessoa pode ser salva mediante o nosso testemunho como igreja acerca de quem é Jesus, da necessidade de arrependimento de pecados e a sua fé no Senhor Jesus. O nosso dever é chamar pecadores ao arrependimento de seus pecados e a fé em Cristo Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Nós temos que garantir que cada pessoa que faça um curso da nossa igreja, lhe foi apresentado o Evangelho da salvação. Salvação não se impõe a ninguém. Ninguém é salvo pelo cabresto. Salvação é obra do Espírito Santo de Deus, convencendo o pecador perdido, gerando vida nele. E o que Deus quer de nós é que testemunhemos com fidelidade. Então, nós temos aí os discípulos. Eles vão, e o que eles fizeram? Qual é a mensagem dos discípulos? Qualquer, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Marcos 1,15, Jesus falou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí então o texto continua a nos falar de algo muito interessante aqui no versículo 13. Olha para o versículo 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Olha que bacana. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O que os dois estão fazendo? Qual é o foco? Interessante como João Marcos ele separa as coisas. Qual é o foco? Chamar pecadores ao arrependimento. Esse é o foco. O foco não é expulsar demônios. O foco não é curar doentes. O foco, qual que é o foco? Arrependimento. Mas aí nós temos algo belíssimo. Os discípulos, se imitando o padrão de Jesus, com foco no ensino chamado arrependimento, mas também nós temos a expressão da compaixão de Deus e o resultado do Evangelho de Deus. Qualquer pessoa que está possessa por espíritos imundos, que é perturbada por demônios, quando o Evangelho chega a essa vida, os demônios saem. E Deus, para a glória dele, quando ele deseja realizar, quando deseja salvar, ele curar, ele também cura. O que nós temos feito como igreja? Qual tem sido a nossa oração como igreja? O que nós temos clamado ao Senhor? Pela cura da irmã Roberta. E nós cremos que nosso Deus pode curar, e queremos que Deus cure, se assim for vontade de Deus. Esse é o nosso clamor. Queremos isso para a glória do Senhor. Mas é o foco dessa igreja, mensagem de cura? Nós promovemos campanhas de cura? Não. Não foi para isso que o Senhor nos chamou.
Ele nos chamou para chamar pecadores ao arrependimento. Então, meus amados irmãos e irmãs, mediante a manifestação da compaixão de Deus, da graça de Deus, Ele vendo o sofrimento humano, a dor humana, não somente traz libertação espiritual, mas também Ele traz cura para um corpo enfermo. Mas o mais importante, o foco é o perdão de pecados e a vida eterna. Meus queridos, o que eu perguntei no começo, eu pergunto novamente: o que Deus faz com a vida daquele que crê em Jesus? Você tem visto, você tem aprendido o que Deus quer fazer com a sua vida? O que Deus quer fazer com a sua vida é exatamente aquilo que Ele fez com a vida dos discípulos que nós encontramos aqui nas Escrituras. E o primeiro passo, preste atenção nisso, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. O primeiro passo foi o mesmo passo dos discípulos. Eles ouviram Jesus falar: vem e segue-me. Para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, você precisa seguir a Jesus. Para você seguir a Jesus, você precisa reconhecer que é pecador, reconhecer que está em falta com Deus, reconhecer que Deus, um Deus santo, justo e juiz, Ele condena o pecador, mas Deus nos amou, Ele proveu graça. Então Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para pagar o preço que nós não podemos pagar. E aqui outra coisa séria: não adiantava nada você ser crucificado na cruz, não adiantava nada você morrer na cruz, não adiantava nada seu sangue derramado na cruz. Sabe por quê? Porque você é pecador como eu sou também. Não era para nós morrermos naquela cruz, porque nós não temos capacidade de salvar nós mesmos. Era necessário que um sangue imaculado, um sangue sem pecado fosse derramado. Esse sangue é o de Jesus. Então, o chamado de Deus, qual é o chamado de Deus? Arrependa-se e creia. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? O primeiro passo tem que dar: ouça o chamado. Quando você ouve o Evangelho e se arrepende, o que o Evangelho nos mostra? Que nós fomos o quê? Crucificados com Cristo. Isso é tão importante, irmãos, porque mediante a obra de Jesus Cristo, a nossa crucificação com Cristo, o nosso velho homem foi crucificado. Ele foi sepultado, ou seja, quem crê em Jesus Cristo não é mais escravo do diabo. Quem crê em Jesus Cristo não é mais escravo do pecado. Por isso que temos enfatizado a necessidade de compreendermos que sem novo nascimento não há vida com Deus. É pura religiosidade, é pura obra do braço, que não tem valor diante de Deus. Pode ter diante dos homens, mas de Deus não. Então, primeiro passo: quer ser usado por Deus? Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que meus pecados me separaram de Ti e eu mereço a condenação. Mas a Tua palavra diz que Tu me amastes primeiro, que Tu enviaste Jesus Cristo para morrer na cruz em meu lugar. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para o perdão de meus pecados. Eu creio que Tu ressuscitaste a Cristo Jesus no terceiro dia. E eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ó Deus. Eu quero amar e obedecê-lo. E eu sei que eu posso amar e obedecê-lo, porque o meu velho homem não existe mais. Ele foi crucificado, ele foi sepultado. E agora eu sou uma nova criatura. E então, você ouviu o chamado, você começa a seguir a Jesus. Ele te comissiona, te faz discípulo e te envia. Para que, juntamente com seus irmãos em Cristo, você possa também anunciar o Evangelho. Eu digo a você: Deus, Ele quer usar a sua vida para que outras pessoas sejam salvas. Eu tenho certeza que é a maior alegria dos professores da Escola da Família. E aqui, meus irmãos, eu quero honrar os professores da Escola da Família, homens e mulheres dedicados nesse ministério. Sou grato a Deus pela vida de cada professor da Escola da Família, que ao longo de anos tem se dedicado, que ao longo de anos tem trabalhado,
mas que precisamos, irmãos, aprender com a palavra. Precisamos aperfeiçoar. E a minha palavra, como pastor dos irmãos, é aperfeiçoemos, melhoremos o que estamos fazendo, porque o nosso desejo não é simplesmente passar por um curso. Isso não salva ninguém. O nosso desejo é que a pessoa arrependa-se e crê em Jesus Cristo. E crente em Jesus Cristo, ela possa então buscar a vida de santificação mediante a obediência à palavra de Deus. Vamos nesse momento orar. Quero chamar a equipe de louvor. Eu quero dizer a você, se você ainda não ouviu o chamado de Jesus, se você não tem certeza do perdão dos seus pecados, da vida eterna, deseja ter nessa noite, deseja nessa noite render a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, deseja nessa noite começar uma nova vida, crendo que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para purificar de todos os seus pecados e receber a vida eterna, manifeste-se, coloque-se em pé. Alguém nessa noite que deseja receber Jesus Cristo? Amém, glória a Deus. Irmão Eric, louvado seja Deus. Há mais alguém nessa noite que deseja receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Nós estamos numa classe de batismo e vai ser um batismo muito bonito, porque uma família inteira vai ser batizada. Eu creio que o Eric vai estar junto também. Quero pedir que o Marcelo vai lá dar um abraço no Eric, Marcelo. Fica ao lado dele. E você pode preparar para a próxima. Meus irmãos, Deus nos chama das trevas para a luz. Deus nos chama de uma vida de escravidão de pecados para uma vida de libertação dos pecados. Deus nos chama para vivermos uma vida de amor a Ele, obediência à Sua palavra. Mas alguém nessa noite que ouvindo esse chamado do Senhor Jesus deseja confessar Jesus Cristo, recebê-lo em sua vida, deseja ter essa esperança que nós temos, a certeza. Queridos, aqui não é utopia, é fato. Eu, Rodrigo, não porque mereço, mas pela graça, tenho plena convicção de meus pecados. E eu sei que se eu morrer hoje, eu morrerei salvo em Cristo Jesus. Não pelas minhas obras, porque sou incapaz, mas pela obra de Jesus Cristo. Alguém mais que deseja ter essa convicção, a convicção do perdão dos seus pecados, da vida eterna, deseja arrepender-se? Amém. Glória a Deus. Lídia? Amém. Glória a Deus. O chamado de Jesus é um chamado de renúncia, irmãos. O chamado de Jesus é um chamado a que neguemos nós mesmos. É um chamado para que descansemos na obra que Ele fez para nos salvar. E em Jesus Cristo você não vai ter mais o velho homem batendo em você. Você vai ser livre. Amém. E no próximo batismo, o Eric, a Lídia e os demais estão fazendo a classe e possam participar conosco. Agora entenda, irmãos. Cada um de vocês que já são salvos em Jesus Cristo tem essa missão, é enviado por Jesus para ser uma testemunha e para pregar o Evangelho, chamar pecadores ao arrependimento. Fale para o seu amigo, fale para aquela pessoa que você queria que fizesse o curso com você. Não dê foco no curso, dê foco em Jesus Cristo. Amém. Mostre o Evangelho. Mostre para ela, mostre para ele que ele é incapaz de se reconciliar com Deus. Mostre para ela, mostre para ele que não é o curso que vai resolver, é Jesus Cristo, o Senhor. Amém. E aí você vai ver Deus fazendo maravilhas. E aí nós vamos testemunhar a graça abundante de Deus, salvando, curando. Porque o nosso Deus é o mesmo, irmãos. Não sejamos incrédulos, mas creiamos. Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé.
Adora o Senhor de todo o seu coração. Vamos apoiar, irmãos. O Eric e a Lídia são novos na fé, são bebês na fé. Eles precisam do pastoreio da igreja. Eles precisam do amparo uns dos outros. Temos que nos ajudar. Ninguém é chamado para fazer carreira solo na igreja de Deus. Ninguém é chamado para caminhar sozinho. Todos nós somos enviados para fazer discípulos em duplas. Não negligenciemos isso. Vamos louvar ao Senhor. Glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos por Tua graça salvadora, pelo perdão de nossos pecados, pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua graça alcançou a vida do Eric, a vida da Lídia. Te louvamos, ó Deus querido, porque eles ouviram o Teu chamado das trevas para a luz. Nós te louvamos, ó Deus querido, porque eles reconheceram, assim como eu também, assim como os demais aqui, que nasceram de novo, reconheceram que eram pecadores perdidos, trapo de imundícia, e, ó Pai amado, confessaram isso ao Senhor em seus corações. E, ó Pai amado, publicamente se colocam, ó Pai, diante da sua igreja, recebendo, crendo no Evangelho. Ó Pai, que como igreja não sejamos negligentes para o cuidado com eles, mas possamos ajudá-los em sua caminhada cristã. Que sejamos de fato e verdade uma família para esses irmãos, ó Pai. Ó Deus, que haja perdão entre nós, que haja reconciliação entre nós, que não haja mágoas, que não haja ofensas, que não haja incredulidade, que não haja partidarismo, que não haja facção, que não haja, Deus, entre nós tudo aquilo que é obra das trevas, do diabo, ó Deus, para, ó Deus, obstruir o trabalho da sua igreja. Mas, ó Pai, nós cremos a palavra do Senhor Jesus quando diz que Ele edificará a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós te louvamos, ó Pai, porque isso é verdade para a primeira igreja batista em Pompeia, Senhor Deus. Então, Pai amado, que nós como igreja do Senhor creiamos que Tu estás edificando esta igreja. Creiamos, ó Pai amado, que Tu nos capacitarás para cumprir Teus propósitos, e as portas do inferno não prevalecerão. E à medida que a igreja se colocar em marcha, à medida que a igreja se colocar como testemunha, o Senhor operará de maneira extraordinária, Pai, trazendo pecadores perdidos à confissão de seus pecados, ao arrependimento. E, ó Deus querido, nós te agradecemos porque seremos como igreja do Senhor testemunhas disso. A Tua palavra diz que nos últimos dias a Tua igreja realizará proezas. Ó Pai amado, que assim seja conosco, mediante a exclusividade da pregação do Teu Evangelho. Nós não queremos outras coisas, Pai, a não ser isso. Nós renunciamos, ó Pai, todo o modismo dos dias de hoje. Nós rejeitamos, ó Deus, toda a teologia maligna, demoníaca que tem adentrado as igrejas, ó Pai. E queremos ser uma igreja, ó Pai, verdadeiramente exclusiva na fé, na palavra do Senhor. Amém. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência, perdoa, ó Pai, a nossa incredulidade, perdoa-nos, ó Deus, por nossa murmuração, perdoa-nos, ó Pai amado, porque sabemos que temos pecado contra Ti. Ó Pai, salva-nos, ó Pai, restaura-nos, ó Deus, a nossa sorte, levanta-nos para o bom da Tua glória, e vejamos, ó Pai, dezenas, centenas,
E se for tua vontade, milhares de pessoas se arrependendo e crendo em Jesus Cristo para o amor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Agora, com o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Continuamos louvando agora para Deus. Depois dê um abraço ao Érico, da Lídia, e vamos em paz, obedecendo o chamado.